Olha lá, Ele não dispensa ninguém vazio. Aleluia, louvado seja. Ele dá sempre uma esperança que é viva. Aleluia. E quando Jesus falou para aquela mulher, para, de um lado choravam, de outro lado estavam alegres, porque estavam do lado do Senhor Jesus Cristo. E Jesus mandou que parasse. E tocou naquele esquife, mandou que abrisse. Tocou naquele morto e disse: moço, levanta-te. E o moço levantou-se. Glória a Deus. Estão vendo? Foi um morto que levantou. Jesus ressuscitou vários tipos de mortos. Vamos colocar 3. Um deles, que havia um dos mortos, que era uma menina, havia morrido há pouco tempo, a filha de Jairo. Quando Jesus ia se aproximando com Jairo, veio alguém e disse: olha, não importuna mais o mestre, porque a menina morreu. A menina havia morrido há pouco tempo, não era muito tempo. E Jesus, quando chegou lá, falou: a menina apenas dorme. E as pessoas riram de Jesus. E ele mandou que saísse, porque eram incrédulos, não tinham fé. E entrou ali, tomou a menina pelas mãos e disse: levanta-te. E a menina levantou-se. E aí entregou para o pai a menina viva. Havia morrido há pouco tempo. Depois Jesus encontra esse moço, que já havia morrido mais tempo e era considerado um defunto. É um defunto. Já havia morrido há um pouco mais de tempo do que aquela menina. Deram tempo de fazer os preparativos para que ele fosse enterrado. Tinha morrido há mais tempo do que aquela menina. E Jesus mandou que ele também se levantasse. Os discípulos viram tudo isso. Viram Jesus fazer obras extraordinárias. Mas quando chegou agora, perante essa situação, e Jesus falou: olha, onde ele está? Está ali, tira a pedra. Aleluia, não, Senhor. Já faz 4 dias. O defunto já faz 4 dias. E já cheira mal. E Jesus falou: tirai a pedra. Essa pedra que nos dá a impressão, porque eles cavavam na rocha e punham uma pedra aqui. De vez em quando eles cavavam no chão e punham uma pedra também, uma lápide em cima. Mas era sempre cavado em pedra. Então fala que era uma pedra que tinha uma sobrepedra em cima. E agora Jesus fala: tirai a pedra. E aí tiraram a pedra. Houve um pequeno obstáculo. Jesus precisou falar mais de uma vez: tirai a pedra. Tira a pedra, não cheira mal. Tira a pedra. Às vezes Deus ele fala conosco e às vezes a gente até não imagina que tal coisa vai acontecer na nossa vida. E ali naquele momento que ele falou: tirai a pedra, ele deu um brado de longe: Lázaro, sai para fora. Aleluia! Lázaro, vem para fora. Antigamente na Bíblia estava escrito: Lázaro, sai para fora. Mas sair para fora é aí um eufemismo, né? Então, vem para fora. E Lázaro veio para fora, atado, amarrado, porque eles pegavam e embalsamavam o corpo, enchiam a pessoa de tira. E aqui a palavra de Deus diz que no rosto dele havia um lenço, né? E Lázaro estava vivo, saiu com vida. Isso aqui resulta em uma lição muito importante para nós. Quando Deus fala conosco, nós não podemos duvidar. Ainda que para nós seja impossível. A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse um dia que aquilo que para os homens é impossível, para Deus é impossível.
A gente olha e aqui hoje fala do nosso grau de fé. Porque tinha ali Maria, ela tinha fé. Mas havia um grau de fé em Maria. E nós olhamos para nós também, existe um grau de fé em nossas pessoas. Eu me lembro de um missionário, Manuel de Mello. Ele deu um testemunho. E ele era um homem muito interessante, né? Eu gostava muito de ouvir aquele homem pregar. O Juvenil conheceu ele pessoalmente. E eu vi ele uma vez falando num programa de rádio. E ele estava na igreja, que ele pertencia, que ele era do Brasil para Cristo, quando vivo. E uma irmã teve a sua filha morta, foi dada por morta pelos médicos do Hospital das Clínicas. Foi atestada que a filha havia morrido. Aquela irmã cheia de fé e falou: não, a minha filha não está morta. Aleluia! Glória a Deus! E os médicos falaram: mãe, ela está morta. E todo mundo: ela está morta. Ela não está morta. Aleluia! E vocês vão ver que ela não está morta. E tiraram aquela mãe, achando que ela estava assim, passada. E ela não tinha consciência do que estava dizendo. Aquela irmã correu lá na igreja, foi lá procurar o Manuel de Mello. E chegou para ele e falou assim: missionário, olha por mim, porque os médicos disseram que a minha filha está morta, mas o Senhor vai orar, e eu vou chegar lá e a minha filha vai estar viva. Meu Deus! Ele disse que falou: meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer para essa irmã? Vem cá, irmã. Senhor, consola, conforta o coração desta mãe que perdeu a sua filha. E falou: amém. E a mãe saiu desatinada e falou: eu sei que eu vou achar a minha filha viva. Aleluia, Jesus. E correu. Quando chegou lá, estava todo mundo em volta da menina, porque a menina havia ressuscitado. Aleluia! Meu Deus, aquela irmã teve mais fé do que o missionário. E ele falou: irmão, eu estou envergonhado da minha pouca fé, porque eu orei para que Deus consolasse e confortasse aquele coração, e o Senhor viu a fé daquela serva dele e ressuscitou a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, nós temos o nosso grau de fé. Nós olhamos e vemos qual é o nosso problema, como é que nós fazemos do nosso problema, qual a nossa dificuldade está fazendo aqui uma campanha. Então é muito importante que nós olhemos para isso, porque se nós tivermos fé, Deus vai operar maravilhas. Glória a Deus! Eu não costumo falar muito de milagres, porque às vezes hoje há uma confusão. Eu conheci um pastor, considero ele até meu amigo, e ele disse que chegou uma irmã para ele e falou: pastor, ora por mim, porque eu preciso de um milagre, né? Mas uma maravilha sim. E aí ele falou assim: irmã, você está cega ou não está? Porque eu sei que você está me vendo. Você está surda? Eu sei que não está, porque me ouve. E você está aleijada ou não está? Porque eu estou vendo que você anda. Cega também, muda também não está, porque a irmã fala. Para que Deus faça um milagre na vida da irmã, eu vou ter que orar, para ela ficar aleijada, cega, surda, muda, para Deus operar um milagre. Não, irmão, não quero isso na minha vida, não. Então a irmã quer que Deus opere uma maravilha, faça uma bênção na sua vida. É por isso, irmão, olhe por mim por isso. Então ele entendeu, e é verdade, às vezes a gente não entende, a gente fala as coisas, lê a Bíblia e não entende, né? Porque milagre é isso. E alguém está aleijado, receber uma oração e ficar liberto do aleijão. É isso que a irmã buscou. A filha morta e Deus a ressuscitou. Aleluia. Então a gente olha e vê
que Deus é esse poderoso que pode operar se nós precisamos da nossa vida. E precisamos ter fé para tal coisa. A gente olha, né? Os discípulos, depois de vir Jesus dar uma exortação, certamente o Senhor falou da fé naquele dia, falou muitas coisas. Os discípulos que andavam todos os dias com Jesus, todos os dias eles estavam junto de Jesus. Pedro era mais privilegiado, porque Jesus morava na casa de Pedro, né? E aí, quando eles ouviram a Jesus, viram aquela palavra, sabe o que eles falaram? Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque eles não tinham fé. Era uma confissão verdadeira. Eles estavam andando com Jesus, mas não tinham fé. Não tinham. Eles estavam assim, meio absortos pelo que eles viam o Senhor Jesus Cristo operar. Jesus todo dia operava um milagre, uma bênção, alguma coisa extraordinária acontecia. E eles imaginavam o que o Senhor vai fazer hoje. Ficavam ali, atônitos, admirados. Viram Jesus curando, libertando, oprimidos do diabo. E isso estava escrito do Cristo, que o Cristo seria esse. A mulher creu, quando ela confessa que tu és o Cristo, Filho de Deus. Maria confessou aqui: eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu creio. Havia fé naquela mulher. Até hoje há muitos que estão tentando desfazer da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Cristo, como aquele que é o Salvador do mundo, como aquele que veio para trazer vida às nossas vidas. Aleluia. Porque às vezes a gente olha e vê que às vezes o homem, ele não tem uma razão para viver, aí ele vai e se mata, se droga para sentir algum prazer, se entrega às mais infames atitudes pecaminosas. A gente olha e vê isso. E a gente olha que quando a gente encontra Jesus, a gente valoriza a vida da gente. A gente sabe que não pode estar cometendo pecado. O Senhor diz, Deus diz assim: não pequeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Então veja bem, a gente começa a ter temor a Deus. A Bíblia diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. E nós então fazemos, não posso temer. Eu amo a Deus e sei que Ele me ama. Não vou deixá-lo constrangido quanto a mim. E a gente olha, amados, e existe coisa que a gente não imagina. Deus, uma vez eu pregando, falei para os irmãos, Deus confia no homem, ficou todo mundo um olha para o outro, que olha para o outro, e fala, eu não vou arriscar falar nada, e fica todo mundo meio preocupado. Deus confia no homem, confia, embora o homem seja falho, embora o homem possa decepcionar a Deus. No entanto, quando fala o homem, é o homem e a mulher, é o gênero humano. Deus, Ele confia em nós, amados. Deus, Ele tem esperança na vida do irmão, na vida da irmã. Deus espera das nossas vidas que nós façamos coisas que agrade a Ele a cada dia. E quando nós falamos que temos fé, nós estamos agradando a Deus. Quando eu estou diante de um problema, eu digo, eu sei que este problema é pequeno, porque o meu Deus é muito grande. Deus olha o meu. Glória a Deus. Meu Deus. Mas você não vai solucionar esse problema. Mas eu tenho Deus que vem solucionar. Olha lá, você está enfermo, você está assim assado. Não importa, o meu Deus é poderoso. Ele pode operar na minha vida. Aleluia. A gente olha aqui e vê, louvado seja Deus, a fé de Maria não chegava tanto. Lembra que eu falei dos mortos? A menina que tinha morrido há pouco tempo, o filho
que tinha morrido há mais tempo. Agora, era 4 dias de morto. Já está em estado de putrefação, já está meio podre. Eu fui uma certa vez na Bahia, preguei o evangelho ali para muita gente. As pessoas ficaram de olho em mim, porque não tinha nem igreja evangélica naquela cidade. E eu saía, pregava o evangelho, falava, aceita Jesus Cristo e tal, e saía fazendo ali uma obra de um evangelista. E as pessoas me achavam interessante e vinham conversar comigo. E chegou um dia uma pessoa e falou assim para mim: você crê mesmo que Lázaro ressuscitou? Eu falo: não, você acha? A pessoa usou esse termo. Você acha que Lázaro ressuscitou, estando morto 4 dias? Eu falei assim: olha, eu não só acho, eu tenho certeza. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí a pessoa falou assim: ó, o Padre Vermelho não acredita. O Padre Vermelho era um holandês desse tamanho e grandão. E eu comecei a pregar o evangelho ali naquela cidade. O pessoal falava assim, foram lá contar para o padre: olha, aí tem um das leis dos crentes. Eles falam assim: um da lei dos crentes. E a igreja católica é da lei de Deus. Nós somos da lei dos crentes, eles são da lei de Deus. E esse da lei dos crentes está pregando aí, todo mundo presta atenção, ouve ele e tudo. Ele visita casas e olha pelas pessoas. E o senhor, o que é que diz, padre? Ele falou assim: olha, não mexa com o moço não. Deixa ele fazer a obra de Deus. Eu era jovem, eu tinha naquele tempo 22 anos mais ou menos. 22 anos, ia fazer 23 anos. E estava ali, todo o meu vigor físico, visitando, orando. E o pessoal vindo ali, Deus operar muitas bênçãos. Eu tinha 1 ano de crente. Os irmãos observam bem, 1 ano de crente. E eu orava, gostava de buscar a Deus. Orava pelas madrugadas, orava durante o dia, jejuava, ia para as vigílias. E esse meu primeiro ano foi assim. E os anos sequentes também. E aí eu fui lá naquela cidade, e uma senhora de idade, ela falou: olha, eu não durmo de noite, eu vejo uma mosca que circula nos meus olhos, e eu não durmo. Posso fechar os olhos, eu estou vendo essa mosca? Fico do olho aberto, eu vejo a mosca. Eu falei: vem cá, vou orar para a senhora vai dormir. Orei por ela, e ela dormiu. Essa senhora ficou com tanto carinho comigo, que ela gostava de ficar sempre muito perto. E na casa da minha prima, que eu fiquei na casa dela, a sala era muito grande, era quase do tamanho disso aqui, ó. Só a sala dela, desse tamanho. Juntava qualquer coisa de 150 pessoas em pé, porque não dava para sentar. E não tinha nem como sentar, para fazer um culto. E ali eu orava pelas pessoas, e veio o juiz de paz da cidade. Ele chamava Zé Grande, porque ele era também desse tamanho. Na Bahia dá muita gente grande, tudo alto, né? E aí ele veio, ele chegou para mim e disse: olha, eu tenho um problema, e alguém falou que você ora e fica curado. E eu vim aqui para você fazer uma oração para mim. Eu falei: senta aqui um pouquinho comigo. Comecei a falar da Bíblia para ele, da palavra de Deus. Eu falei, e ele falou: olha, eu tenho um problema sério, eu estou impressionado. Eu vou urinar e urino sangue. Falou desse jeito para ele: estou urinando sangue, estou perdendo muito sangue. Deixa eu orar pelo Senhor. Orei. E ele voltou e falou: olha, desde aquele dia que você orou por mim, nunca mais urinei sangue. O juiz de paz da cidade.
E aí eu saí orando pelas casas. Cheguei numa casa e chamei assim, ô de dentro, ô de casa. E a mulher gritou assim, ô de fora, entra. Aí eu veio e falei, dá licença. Aí entrei na casa e a senhora na cama. Como é que vai a senhora? Não estou bom não, moço. Eu estou aqui, ruim, muito tempo em cima dessa cama. Não sei o que eu tenho. Sei que não consigo fazer nada. Aí eu falei assim para ela, a senhora crê que Jesus pode curar a senhora? Ela falou assim, ô moço, como que eu não creio? Jesus pode fazer tudo, então ele falou, pronto, vai fazer na sua vida. Fui lá sobre aquela mulher e orei ela no leito de enfermidade. E ela falou, faz uma oração para esse aqui, que é o meu filhinho. Ele estava com uma conjuntivite muito forte. Estava até com um terçol nos olhos. Fui lá, orei por aquela criança também. Para minha surpresa, eu saí da casa dela, fui dando a volta. Aquela mulher levantou-se da cama, correu por trás, foi lá adiante e disse, bem aí o moço muito abençoado, que ele pôs a mão em mim, todo o que eu tinha foi embora. E eu estou aqui para falar para vocês. Estou aqui para avisar para vocês. Glória a Deus. E eu fui andando e orando. Aí eu chego num lugar onde tinha um engenho de cana. Eles faziam rapadura. Ali moíam uma rapadura, faziam, tirava a garrafa e faziam rapadura. E eu cumprimentei aquele pessoal e falou, entra, eles são muito hospitaleiros, manda você entrar. E eu entrei, chegou lá, estava todo mundo trabalhando, ele falou assim, para todo mundo de trabalhar aí. E uma mesa grandona assim. Ele falou, vamos ouvir o que esse moço tem a dizer. Foi você que passou lá e orou por uma mulher na cama? Eu falei, fui eu. Ele falou, ela correu aqui por trás e disse, vem um moço aí abençoado. E aí, oramos ali por todo aquele pessoal, eles ficaram ouvindo, falei da palavra de Deus e o nome de Deus foi glorificado. Eles gostaram tanto que foram lá, espremeram a cana e trouxeram a garapa da cana, buscaram biscoitos, encheram aquele lugar de tanta guloseima para comer, tudo que é especiaria ali do norte, nordeste, e eu comi, glorifiquei a Deus por aquilo, e Deus quer fazer isso na nossa vida. Basta nós termos fé. Se a gente ora por um canceroso, e você pensa, ai, que coisa terrível, Deus não vai curar, porque você não teve fé. Se você tem um problema e falar, ah, esse problema é difícil, Deus também vai ser difícil de te curar. Mas quando você olha que aquele Deus que pode curar uma espinha, assim como pode curar um câncer, aí Deus vai fazer a obra. O Senhor vai fazer a Deus maravilhosa. Aqui aí uma Cristina que um dia eu dava testemunho assim, e ela falou, pastor, você nunca deu testemunho de mim. Uma vez você orou por mim, eu fui curado de 4 enfermidades de uma única vez. Ali, testemunha viva. Esse moço aqui, ó, esse moço abençoado tocando aqui. O médico chegou para ele e disse, ele tinha um problema nos olhos. O médico disse para ele, disse para a mãe dele, a madrasta, olha, vai se conformando, porque ele tem um problema nos olhos que ele vai ficar cego com o tempo. Não tem cura. Passou um pouquinho caro, coisas desse tipo. Nós estamos orando e olha lá. Glória a Deus. Eu falei para ele, Juan, você foi mais abençoado do que o Ray Charles. O Ray Charles, ele nasceu vendo. Ele era pequenininho. E o médico falou para a mãe dele, esse menino, com o tempo vai ficar cego. Ela era uma cristã, a mãe dele, mas ele ficou cego. Olha lá, está curado. Para a glória de Deus. A filha do
chego na igreja um dia e olho assim, ela estava sentada como a irmã ali atrás. E eu estou aqui assim no púlpito e olho para ela, nunca tinha visto ela de óculos, estou vendo ela de óculos. Aí eu falo, meu Deus, a velha de óculos, olho de novo, vejo de óculos. Aí quando eu voltei com a cabeça assim, Deus falou no meu íntimo, não, ela não está de óculos, eu estou te mostrando uma visão do céu. Aí eu novamente olhei, cadê o óculos? Ela não estava de óculos. Vim daqui e falei, Dani, está com problema nos olhos? Ela falou, estou, pastor. Fiz um óculos caro, um colírio caríssimo, e o médico disse que eu vou ficar cego. Só vai retardar a cegueira. Eu falei, vai nada, Deus está te curando. Vem aqui. Ela disse, hoje eu não trouxe óculos, esqueci em casa. E eu nunca tinha visto ela de óculos. E ela veio e recebeu a bênção do óculos e um colírio único até com o pai dela. Ficou encostado no óculos. Olha lá, tá vendo? Ficou encostado. Foi isso aí mesmo que o senhor falou. É isso daí, os irmãos estão vendo? Deus viu que ela precisava de uma bênção urgente, porque ela estava caminhando para uma situação terrível e ia ficar cega. E Deus, como eu falei no que, olha, quantos irmãos têm óculos aqui, ó, mas Deus não mostrou ninguém, mostrou ela que está até sem óculos aqui, ó. Mas o Senhor mostrou que precisa curá-la. Louvado seja Deus, e Deus a curou. Ela é uma bênção. É uma moça dedicada da igreja. Está sempre com um sorrisinho nos lábios, né? A gente olha para a feição dela, está com arzinho de riso, né? Ela é uma bênção. Eu amo muito a Dani. Louvado seja Deus. Então, amados, nós olhamos e vemos uma coisa, que Deus, Ele precisa da nossa vida, que nós façamos, porque Ele confia em nós. Que nós tenhamos fé, porque através da fé Ele pode operar tanto na nossa vida, como na vida daqueles que muitas vezes estão próximos de nós. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus, Ele quer fazer isso. Deus, Ele quer nos abençoar. Se você busca uma bênção de Deus, e imaginou que é grande, veja bem aqui. Deus operou um milagre extraordinário na vida de Lázaro. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nós somos amigos de Deus, né? Nós declaramos isso quando um dia nós levantamos as nossas mãos por Cristo. Nós nos tornamos amigos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No princípio da era cristã foi usado até esse termo, Teófilo, né? Teófilo quer dizer amigo de Deus. Havia uma percepção naquele tempo. Alguns dos teólogos, né, supõem, porque não pode ter uma certeza absoluta, que Teófilo era um general do exército lá, mas não era. Teófilo eram os cristãos, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. E ele escreve, olha, excelente Teófilo, e ficou no ar. Ninguém sabia quem era aquele excelente Teófilo, porque mesmo ele sendo soldado, seria perseguido. Então, o mais plausível seja que fosse um grupo de cristãos, né? Os cristãos primitivos. Teófilo quer dizer Del em grego, quer dizer Deus. Filos, amigo, né? Então, amigos de Deus. Então, nós somos estes amigos de Deus. E como amigos de Deus, Ele nos tem, Ele nos acolhe, Ele opera em nossas vidas, faz coisas maravilhosas, que nós venhamos a cada dia conhecê-lo mais e mais e glorificarmos o seu nome maravilhoso. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.